A graça e a paz do Senhor Jesus. Pessoal, hoje eu gostaria que nós pudéssemos ir lá para o texto de Jeremias, por favor. Capítulo de número 7. Jeremias 7. Eu quero ler alguns versículos aqui. E creio que o Senhor quer trazer algo ao nosso coração. Nós precisamos entender, gente, que Deus tem uma preocupação no coração dele, né? Na verdade, não é bem uma obrigação, mas é um prazer em abençoar a sua igreja, aqueles que andam na palavra do Senhor. E por diversas vezes a gente vê, tanto na primeira aliança, tá? Ainda na lei mosaica, né? O Senhor reclamando por boca dos seus profetas a falta de fidelidade do povo, fazia com que a nação, né, o povo judeu, ao invés de avançar nos propósitos e caminhos do Senhor, ele acabava retrocedendo, né? Vinham disciplinas do Senhor, muitas vezes o Senhor os entregava aos inimigos que estavam ao redor de Israel, e isso trazia o que nós podemos chamar hoje de um certo atraso de vida para a nação, para as famílias, para o indivíduo propriamente dito, né, ali em Israel. O apóstolo Paulo, quando ele escreve vários textos, né, já da Nova Aliança, ele fala assim: olha, gente, muitas coisas que nós vimos acontecer com Israel serve como uma advertência, serve como assim um despertamento para nós como igreja, né? Deus não poupou aos anjos quando abandonaram o seu estado original, entregando eles a um estado, né, de condenação eterna. Deus não poupou aquele povo que, lá de Gênesis 6, né, diante do dilúvio, né, de Sodoma e Gomorra. Deus não poupou a menina dos seus olhos, que é Israel, né, de tantas coisas que sobreveio e ainda sobrevém sobre a nação, né, mais especificamente lá no Oriente Médio. E Paulo está dizendo assim: Deus também não nos pouparia, a noiva de Cristo, né, a noiva do Filho, se ela também não soubesse caminhar nos caminhos do Senhor. Bom, quem me conhece mais de perto, talvez você não tenha muita intimidade comigo, eu não acredito, tá? Eu não sou adepto dessa teologia da prosperidade que a gente vê hoje em muitas mídias, tá bom? Mas talvez eu vou falar algumas coisas aqui hoje que talvez você pode confundir com isso. Eu não acredito na teologia da prosperidade que Deus, né, eu tenho a capacidade de colocá-lo na parede e dizer que Ele sempre tem que me abençoar, independente, né, do que eu faça, e dinheiro, e até porque prosperidade dentro do conceito judaico ele é muito mais do que bênção financeira, tá? Ele fala de saúde física, emocional e espiritual, então isso vai muito além do que simplesmente a grana. Então eu vou colocar aqui coisas quando eu digo que Deus tem um prazer, eu vou chamar dessa forma, que talvez caia melhor aos ouvidos de quem nos ouve, em abençoar os seus filhos. Eu não quero que você me confunda, né, diante de algumas coisas que eu vou dizer aqui. Deus tem um compromisso em fazer com que o seu povo ande para frente. Deus não quer ver os filhos dele, a igreja, os que temem ao Senhor, retroceder em relação a muitos aspectos da nossa vida. Bom, vamos lá, Jeremias capítulo 7. Pai, em nome de Jesus, antes de lermos esse texto, eu quero aqui, Pai, declarar a sua soberania. Eu quero aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus, reconhecer, Pai, que os céus, eles governam, Pai, sobre essa terra. O texto de Hebreus, capítulo 11, nos diz, Deus, que tudo isso que nós vemos aqui na terceira dimensão, Pai, no reino dos homens, Pai, só veio a existir, Senhor Deus, por causa do invisível. Tua palavra diz, Deus, que foi pela fé que nós cremos, Deus, que todas as coisas visíveis vieram a partir do invisível, Senhor Deus. Por isso nós cremos que o Senhor, Pai, governa. Nós cremos que os céus, Deus, têm domínio, Deus, sobre esse reino dos homens. E nós sabemos que nos mais altos céus, Senhor Deus, há o Senhor de glória sentado nesse trono, Deus, onde querubins, serafins, todos os exércitos celestiais, Senhor Deus, serafins e toda esse exército, Senhor Deus, dos céus que o Senhor criou, estão aí diante do Senhor te adorando, Deus, anjos de fogo, anjos mensageiros, anjos, Senhor Deus, que segundo o livro de Hebreus, veio ali, Senhor Deus, para nos ajudar, Pai. Todos aqueles que hão de herdar a salvação em Cristo Jesus, eles são espíritos ministradores, Senhor Deus. E nós pedimos, Deus, que o Senhor libere, Pai,
esses exércitos sobre nós nessa noite, que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa agir aqui no nosso meio de maneira extraordinária, Pai. O Senhor, Deus, não está limitado aqui, Deus, ao conhecimento humano, à nossa intelectualidade, Deus. Creio que se o Senhor vier nesse lugar aqui, esse bairro aqui, Senhor Deus, ele se abalaria com o poder da sua glória, Deus. Pessoas se prostrar, talvez a quilômetros daqui, Senhor Deus, se prostrariam diante da sua santidade, diante da sua majestade, Deus. Diante, Senhor Deus, do esplendor da sua glória, Pai. Nessa noite nos ajude a entender, Deus, talvez a correção de rota que o Senhor quer nos levar, para que a gente possa ter realmente, Deus, uma vida de filhos que são coparticipantes, Pai, dessa glória eterna. Participamos do sofrimento, sim, de Cristo Jesus, Pai, mas nós também não cremos nessa teologia da miséria, Senhor Deus, nessa teologia em que tem que sofrer, Senhor Deus, muito para ser digno da salvação. Isso não é bíblico, Senhor Deus. Ninguém aqui é digno de salvação, Deus. Ela não é por merecimento, seja pelo muito teu ou pelo pouco, Senhor Deus. Nós sabemos que isso é uma obra exclusivamente do Senhor, Pai. O Senhor diz que nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus. E é mediante a fé, Senhor Deus, nessa pessoa do Teu Filho maravilhoso, que o Senhor nos salva, Deus. Nos ajude a compreender, Deus. Creio que o Senhor aqui quer liberar situações que estão travadas aqui, talvez já há muitos anos, meses, Senhor Deus, de irmãos queridos aqui, Senhor Deus, que estão até mesmo se perguntando por que, Deus, que não estão avançando, por que as coisas não estão acontecendo. Eu não estou falando aqui, Senhor, só de dinheiro, Pai. Estamos falando aqui de relacionamentos, Deus. Estamos falando aqui de uma vida espiritual realmente alicerçada no Senhor, Pai. Estamos falando aqui de saúde emocional, Deus. Estamos falando aqui, Deus, de uma qualidade de vida, Deus, que só o Senhor pode dar. O Senhor diz lá em João 10:10 que o Senhor veio para dar vida, e é uma vida, Deus, abundante. É uma vida plena no Senhor, Deus. Nós não precisamos esperar o Seu retorno, Jesus, para então provar das coisas da eternidade, Pai. Cremos que esse momento será glorioso, e nós aguardamos com grande expectativa. Mas eu creio que nós podemos começar a reinar, Deus, a partir dos princípios espirituais que o Senhor já estabeleceu nesta hora, Senhor. Toma esse lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler lá então, gente, Jeremias 7, a partir do verso 21. Eu estou lendo na NVT, tá bom? Mas as outras versões, obviamente, é o mesmo contexto, tá? Diz assim o texto, ó, Jeremias 7, 21. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: peguem seus holocaustos e demais sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei seus antepassados do Egito, não eram ofertas e holocaustos que eu queria deles. Esta foi a minha ordem: obedeçam ao que eu digo, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Façam o que eu ordeno, e tudo lhes irá bem. Repara que é uma consequência. A obediência, ela é uma consequência das bênçãos do Senhor. A gente vê já nos evangelhos, só vou continuar lendo aí, está só um pouquinho, Jesus dizendo, né, olha, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas que Jesus fala ali, tá, ele está falando sobre alimento, sobre vestimenta, coisas básicas da vida, tá, elas vos serão acrescentadas. Então parece que o alvo da nossa preocupação não é correr atrás de coisas, como o próprio Senhor Jesus disse, né, os gentios que se preocupam com isso. Com vocês não é dessa forma. O texto continua dizendo o seguinte, ainda no 24, meu povo, porém, não me deu ouvidos. Continuaram a fazer o que bem queriam e a seguir os desejos teimosos de seu coração perverso. E aqui está o título da nossa mensagem, tá? Eles andaram para trás, ao invés de avançar ou andar para frente. Ok? Desde o dia, diz aí um 25 ainda, em que seus antepassados saíram do Egito até agora, eu continuo a enviar meus servos, os profetas, dia após dia. Meu povo, porém, não me deu ouvidos. Foram ainda mais teimosos e desobedientes que seus antepassados. Podemos parar aí. Vocês percebem, isso aqui está espalhado por toda a Bíblia, tá, gente? Eu estou pensando o texto de Jeremias aqui, porque essa frase aqui, ela às vezes salta, né, e a gente traz mensagens como essa. Essa preocupação do coração de Deus, esse compromisso no coração de Deus em fazer com que o povo eleito dele, que teme ele, avance, conquiste. Eu estou falando isso de maneira saudável, tá, gente? Não é a qualquer custo, ou viver só disso.
mas Deus tem uma preocupação de que a gente avance espiritualmente. Então, eu sei que quando a gente começa a falar de conquista, logo começa a vir a cifra, né? Porque a gente está, né, desvirtuado nessas coisas, tá? Mas você pode avançar e conquistar no sentido das suas disciplinas espirituais. Talvez você está acostumado a orar meia hora por dia. É o que, cara, você pode avançar. Deus quer que você avance para 1 hora por dia, para 2 horas por dia. Você está acostumado, talvez, a pular uma refeição no seu jejum. Deus quer que tu, cara, comece a fazer um de 24 horas. A gente pode avançar no conhecimento da palavra do Senhor, a conhecer mais a Deus. A gente pode avançar no nosso profissional, não só no que diz respeito a ganhar melhor, mas a ter mais conhecimento para ser um profissional melhor capacitado. Deus tem essa preocupação com que seu povo seja excelente em tudo o que faz. Só que Deus fala assim, olha, só que o negócio é o seguinte, quando vocês saíram do Egito, aqui falando obviamente do povo que saiu junto com Moisés, Deus estabeleceu regras, né? Os holocaustos, vocês vão oferecer animais para sacrifício e perdão de pecados, né? Deus colocou toda aquela lei mosaica, e Deus falou assim, no fundo, gente, eu não estou interessado em morte de animais, não é essa a questão é a obediência à minha palavra. Todas as vezes que vocês desobedecem a minha palavra por causa do coração teimoso de vocês, ao invés de avançar em tudo aquilo que eu tenho para vocês, na verdade acabam retrocedendo, voltando atrás. Então eu vou dividir essa mensagem em 2 partes, tá? Eu quero aqui ser um pouquinho mais objetivo, depois a gente vai ter um tempinho de oração. Qual a causa então, gente, do povo, e esse é o primeiro ponto, tá? Depois eu vou apresentar a solução, esse é o segundo ponto. Qual a causa de muitas vezes a gente não avançar em Deus? E sim retroceder. Então Jeremias começa a denunciar, olha, porque falta obediência. Vocês seguem o desejo teimoso do coração, insistem em fazer talvez as coisas à sua maneira, e não avançam. Quer ver, eu vou pegar um outro profeta que é a mesma denúncia. A gente só está falando talvez de tempo cronos, tá? Esse tempo cronológico que nós homens aqui contamos, diferente, mas é a mesma coisa. Vai comigo, por exemplo, para o texto de Ezequiel, capítulo de número 20. Ezequiel 20. É importante, não sei se você aqui está linkando os contextos históricos, talvez não tenha percebido isso, mas o profeta Jeremias, por exemplo, está denunciando de que a nação, né, aqui no caso o Reino do Sul, tá, os judeus, eles vão para o cativeiro babilônico. E tinha muita gente na época profetizando assim, não, haverá paz, fica tranquilo. Muitos profetas dizendo isso. E Jeremias falava assim, não vai ter paz, gente. Por causa da desobediência que já vem de anos e anos e anos, de séculos, na verdade. Chegou o momento de Deus executar juízo nessa nação. Por isso que Jeremias é muito maltratado, inclusive pelos reis, né? Que rei que quer ouvir que a nação na qual ele governa vai para o cativeiro, vai ser dominado por um imperador que é melhor que ele, que vai ter que pagar tributos a esse imperador, que vai ser morto por esse... Ninguém. Né? Que vai ter o seu exército subjugado por um exército maior. Ninguém quer isso. Né? Então eles queriam ouvir boas profecias. Ezequiel já é um profeta que está no meio desse exílio babilônico, alguns anos à frente. Deus cumpriu a palavra por meio de Jeremias. Né? E Ezequiel 20, olha só o que Ezequiel fala a partir do verso 20, tá? Capítulo 20, verso 20, ele diz o seguinte, ó. Desculpa, eu vou voltar um pouquinho aqui, tá? Ezequiel 20, a partir do verso 10, a gente já chega lá mais adiante. A partir do verso 10, ele diz assim, ó, portanto, eu os tirei do Egito e os levei para o deserto. Eu lhes dei meus decretos e estatutos. Para quê? Eu sempre achava, né, lá atrás, no começo da nossa conversa, assim, esse negócio de santidade, né, as leis de Deus, um negócio meio, Deus disse, é pesado, é chato. Existem prazeres desse mundo, que minha alma está se alegrando, né, eu acho que está sendo feliz, e parece que a lei de Deus ela é chata. Né, há muitos anos atrás, eu vi um pregador, né, ainda estava, obviamente, né, uma pessoa muito querida, mas a santidade é um conjunto de regras que nós devemos... Eu hoje entendo que não é isso. Santidade não é um conjunto de regras que eu simplesmente faço aquilo de maneira... Santidade ele é um estilo de vida onde eu amo tanto a presença de Deus, a lei de Deus, e Davi entendeu, nos Salmos ele expressa, Deus, quanto eu amo a tua lei, nela eu medito dia e noite, ela é o meu prazer. Eu sei que isso é uma mudança de conversão dia após dia, tá? E é só para te dar uma cutucada. O que te dá mais prazer, meditar na lei do Senhor ou assistir a final da Copa do Mundo? É só para começar a dar uma, assim,
né, porque a gente começa a ver o quanto a nossa alma está muitas vezes seguindo. Eu não tenho nada com futebol, tá, gente, quanto assistir o final da Copa. Eu estou falando de prazeres. Eu estou falando de santidade de Deus a tal ponto de que nada mais importa. Nenhum problema em assistir a final da Copa, mas estar com Deus é incomparavelmente melhor. Agora vocês começaram a ficar um pouquinho bravos comigo, né? Vamos continuar o texto aqui. Eu lhes dei meus decretos e estatutos. Para quê que Deus deu decretos e estatutos? Porque Deus é chato? Porque Ele queria um povo quadrado, como dizem hoje? Não. O texto diz assim, para que encontrassem vida ao praticá-los. Tudo que Deus faz, gente, Ele faz com o objetivo. Vocês vão encontrar vida ao obedecer, ao praticar meus decretos e estatutos. Aí ele fala ainda no verso aí, 13, podemos ir para o 13 para a gente não ficar ali lendo todo o texto. O povo de Israel, no entanto, se rebelou contra mim e não quis obedecer aos meus decretos no deserto. Olha aí de novo, a obediência lhes teria dado vida, mas eles não seguiram meus estatutos. Avança um pouquinho comigo, vamos lá agora sim para o 21, nós podemos ler aí, ó. Deus ainda fala, seus filhos, porém, também se rebelaram contra mim. A obediência lhes teria dado vida, mas não guardaram meus decretos, nem seguiram os meus. É Deus dizendo assim, olha, eu tenho aqui a minha lei, eu tenho aqui a minha vontade para você, e ela não é ruim, ela é boa, perfeita e agradável. Mas por causa do desejo teimoso do coração, do meu coração, do nosso coração, do coração humano, a gente insiste em desobedecer a palavra de Deus. E Deus está dizendo assim, então com isso, vocês andam para frente, ao invés de como povo, como igreja, como família, como indivíduo, seja lá, dependendo do momento que você vive, vocês não avançam. Vocês não vão para frente. É o próprio Deus, gente. Né? Alguma coisa impossível para Deus, gente? Mas na Bíblia eu encontro algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, é impossível que Deus minta. É impossível que Deus continue muitas vezes a abençoar o cristão que já tem conhecimento muitas vezes das verdades, mas ele tropeça nelas. É como se o meu pecado colocasse correntes, olha como é que isso, né? É quase uma heresia, correntes na mão de Deus, Deus dizendo assim, você dá a brecha, por isso o maligno, o império das trevas, ele pode agir. E assim, gente, eu posso falar de muitas coisas práticas, tá? As mentiras do dia a dia, as meias verdades, eu não quiser chamar de mentira, os nossos negócios financeiros. Ah, João, mas o mundo está virado. Cara, o mundo está. A questão é, ou nós vamos acreditar e sermos de fato cristãos, no que a palavra está dizendo, Deus está denunciando a nação, está dizendo isso ao nosso tempo. Se vocês não andarem nos meus caminhos, se vocês não fizerem as coisas honestamente como manda a minha lei, vocês não vão avançar, muito pelo contrário, vocês vão retroceder. Ah, mas todo mundo está fazendo, todo mundo é todo mundo. Nós precisamos ser um povo diferente. Ah, mas todo mundo só nega o imposto, todo mundo deixa de emitir uma DARF. Ah, mas todo mundo na hora de fechar o contrato tem um negocinho por fora. Todo mundo é assim, Junão. Gente, nós precisamos começar a mostrar que existe uma contra-regra. Existe uma contra-regra. Eu vou ser honesto nos meus negócios. Eu vou dar a César o que é de César. Ah, Junão, mas eu não vou entrar aqui nessas questões, gente. Eu estou tentando, eu vou gastar a minha vida, investir a minha vida em seguir a palavra do Senhor. Ah, mas que eu também tenho que... Eu já vi muitos milagres, inclusive na área financeira, que Deus pode fazer, porque nós precisamos estar debaixo da bênção do Senhor. Oséias 4:6 diz assim ainda, meu povo está sendo destruído. Por quê? Porque ele não me conhece. Então o povo... Gente, quantos reveses a igreja tem sofrido? A gente sofre, porque não conhece Deus. Olha o que o texto continua dizendo, porque vocês, sacerdotes... E aí eu sei que talvez a gente pense assim, é uma questão dos pastores. Eu discordo, não é só do pastor. Porque segundo a revelação neotestamentária, lá em Pedro fala assim, vocês agora, cristãos, todos vocês que receberam a Cristo, são uma nação santa e um sacerdócio, o povo de propriedade exclusiva de Deus. A gente gosta, que a gente tem esse senso de pertencimento a Deus, né? Mas também somos sacerdotes diante da nova aliança, todos nós. Todos nós nos apresentamos diante de Deus. Aquele véu foi rasgado pelo sacrifício de Jesus. E o texto ainda diz, porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Gente, uma das piores coisas que eu descobri na minha vida não são os pecados, eu não estou dizendo que é certo, tá? Os pecados de ignorância acontecem. O que é isso, não? Eu não conheço determinada situação da vontade de Deus e eu erro, peco quanto a isso. É errado, tá? Não é bom.
São pecados de ignorância. Agora, para mim, a coisa se agrava, é isso que me choca, não é quando a gente peca por falta de conhecimento, mas é quando a gente não quer conhecer. Eu não estou afim, cara. Eu não estou afim de ouvir a palavra, eu não estou afim de conhecer, eu não estou afim. Aí isso é um problema para mim, assim, extremamente grave, porque fala das raízes do nosso coração que está em rebeldia profunda contra as coisas de Deus. Eu posso querer conhecer, posso tropeçar nas coisas, porque eu sei que isso é uma mudança de cultura, de renovação, né? Metanoia, como diz lá em Romanos, tá? Faz parte, mas não querer, assim, para mim é um processo de rebelião total contra Deus. E é isso que o texto está dizendo, vocês não querem me conhecer, eu não os reconhecerei como meus sacerdotes. Olha só, porque se esqueceram da lei de seu Deus, eu também vou me esquecer de seus filhos, da sua descendência. Deus toca num ponto, quem tem filho aqui sabe, Deus toca num ponto chave, né? Se Deus virar para mim e falar assim, João, eu vou te esquecer, assim, cara, para mim é luto, né? Eu estou triste. Mas se ele virar para mim e falar assim, eu te esquecerei dos teus filhos. Ah, meus irmãos, aí é jejum de ano, de fazer jejum de ano para ver se encontra misericórdia em Deus, porque dos meus filhos não, Deus não esquece deles. Abençoa eles, guarda eles, seja com um muro de fogo ao redor deles. Não faça isso, Senhor, não esqueça da nossa descendência. Salmo 119, se você puder ainda acompanhar comigo, eu estou apresentando aqui a causa de que muitas vezes o porquê de nós não avançarmos e, ao invés de avançarmos, retrocedermos, tá bom, gente? Salmo 119, vai aí no maior capítulo da sua Bíblia. Lá no verso 97, Salmo 119, 97, a partir do 97, tá? Olha o que o salmista está dizendo aí. Como eu amo a tua lei, eu penso nela o dia todo. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, pois sempre me guiam, os mandamentos, tá? Está falando dos mandamentos. Sim, tenho mais prudência que os meus mestres, pois vivo a meditar em teus preceitos. Eu tenho mais entendimento que os anciãos, pois eu obedeço às suas ordens. Eu recuso-me a andar em todo o caminho mau, a fim de obedecer a tua palavra. Não me afastarei de seus estatutos, pois tu me ensinaste bem. Como são doces as tuas palavras, são mais doces que o mel. As tuas ordens me dão discernimento, por isso eu odeio todo o caminho falso. A tua palavra, Senhor Deus, ela é lâmpada e luz para o meu caminho. Prometi uma vez e volto a prometer, eu obedecerei todos os seus justos estatutos. Sofri muito ao Senhor, por isso restaura a minha vida como o Senhor prometeu. Senhor, aceita a minha oferta de louvor e ensina-me os teus... Olha o desejo do salmista. Ensina-me teus estatutos. Minha vida está sempre por um fio, mas eu não me esquecerei da sua lei. Os perversos me preparam armadilhas, mas não me desviarei das suas ordens. Teus preceitos são meu tesouro permanentemente, são o prazer do meu coração. Estou decidido a cumprir teus estatutos para sempre, e isso até o fim. Eu gosto de chamar esse salmista aqui porque eu me chamo assim, tá? Ele é um jumento. Com relação aos decretos e estatutos de Deus, eu sou um jumento. E eu sei que essa comparação choca. Eu já ouvi de muitos profetas de Deus, tá, Junão? Você é como um jumento. E claro que tinha coisas que eu precisava recalcular a rota no sentido de rebeldia. Mas eu fui estudar sobre jumento selvagem. E eu também entendi um outro lado da moeda que até então não tinha me percebido. É alguém que, quando crê numa coisa, não arreda o pé. Está disposto a possível sacrificar a própria vida, mas ele não desvia daquele caminho. Teimoso no sentido bom da palavra, no sentido de prevalecer, mas é essa a ideia. Persistente, alguém que não arreda, alguém que vai levar aquilo. Tu está dizendo que não, mas a palavra de Deus diz que sim, nós vamos ser um jumento selvagem em relação a isso aí. Nós vamos desbravar caminhos que talvez todo mundo lá fora não está conseguindo desbravar, mas nós vamos desbravar. Eu estou apresentando a causa, tá bom, gente? A falta de obediência a Deus sempre vai nos fazer andar para trás. Não, estou fechando um contratinho, um negocinho ali, estou levando 10%, negocinho bom para mim. Vai te fazer andar para trás. Esse dinheiro pode até vir, mas ele vai te fazer andar para trás. Deus está falando, não faz isso, não, vai ser negócio top, negócio assim garantido. Vai te fazer andar para trás se você está em desobediência aos caminhos do Senhor.
Não, João, estou começando a negociar minha santidade ali. Assim, veja bem, o cara ou a menina é gente boa, é trabalhadora. Se você negligenciar os princípios da palavra de Deus no que diz respeito a relacionamento, você vai andar para trás. Lembra que eu falei da alma? Emocionalmente. E se não tiver consequências ainda piores desses relacionamentos que muitas vezes sobrevêm sobre a vida de muita gente boa, mas que resolveram não seguir os caminhos que a palavra de Deus aponta. E aí a pergunta que eu faço, e o texto não deixa claro nisso, eu faço inferências com base na história judaica, é: quantos anos nós vamos andar para trás? Mediante algumas desobediências. Deus está falando, não faz. A gente faz o que é? 5 anos que vai te dar de prejuízo? 10? Uma vida inteira? Nós não sabemos, gente. A preocupação do coração de Deus, o prazer de Deus é ver com que o seu povo ande para frente. Não, qual que é a solução? Então vamos lá. Eu tô nesse negócio aí. Estamos nesse negócio aí. Atos capítulo 2. Eu vou começar a construir algo aqui a partir de Atos, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Podemos ler aí a partir do 37. A palavra do Senhor está dizendo o seguinte, ó. Há uma descida do Espírito Santo ali no início do capítulo, tá? Nós conhecemos isso aí, lá no 37, né? A palavra do Senhor diz assim: as palavras partiram o coração dos que ouviam. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: o que nós vamos fazer? Porque olha aí como é que estão as coisas. Estamos andando para trás, engatamos a ré e estamos em quinta na ré. Só ladeira abaixo. O texto no 38 diz: Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vocês receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para os seus filhos. A NVT traduziu assim, se eu não me engano, a Almeida Revista Atualizada também, tá? E para os distantes, a minha que diz e para os que estão longe, mas veja bem, a ideia desse texto aí, quando diz aos que estão longe, poderia ser aos gregos, aos gentios, tá? As outras nações que não eram judeus no contexto, então para os que estão longe. Mas o grego koiné, quando você estuda essa palavrinha aí, também poderia ser traduzido com uma relação temporal, para os que estão além desse tempo. Aqui, estamos falando por volta do ano aí 40, 50, né, dessa era cristã, os que estão ainda além, na questão temporal, para os que estão longe, distante. Ou seja, se essa interpretação estiver correta e pudesse ser traduzida assim, isso nos alcança. Qual a solução, gente? Arrependimento. O texto ainda continua dizendo o seguinte: então, aliás, isso é para todos os que foram chamados pelo Senhor, o nosso Deus. Abre comigo ainda em Hebreus, capítulo de número 10. O escritor de Hebreus fala de algo a respeito da nossa fé, antes de entrar, no tão famoso capítulo 11. Hebreus 10, a partir do 35, ele diz o seguinte, ó: portanto, vocês estão abrindo aí, né? Hebreus 10, 35, portanto, não abram mão da sua firme confiança. Não negocia, gente. Não negocia. O mesmo escritor de Hebreus vai falar para a gente não deixar de se reunir como igreja, como já era costume de algum, né, nesse tempo da igreja primitiva. Esse, para mim, não é todo o porquê, mas é um dos porquês, tá? A gente tem hoje uma ideia, né? Eu não sei quantos milhões de desigrejados hoje tem só no Brasil. Porque se revoltaram contra o sistema, se revoltaram contra o pastor, se revoltaram contra o irmão, se revoltaram com alguma coisa. Esfriaram na fé, não importa a causa. Mas a Bíblia, ela é clara em não deixar de se reunir, e esse é um dos porquês, para a gente se edificar um ao outro, para nós podermos ser afiados, como ferro afia ferro, já foi, né, colocado aqui. Eu não posso deixar de me reunir, de me relacionar com o corpo de Cristo. Não abram mão da sua firme confiança, não negocie, gente. Você está toda hora no seu serviço, lá tem ímpios, tem incrédulos, rola pornografia, rola gente com linguajar impuro, rola para os homens, rola mulher, para as mulheres rola um homem, toda hora em cima. O mundo virou uma pegação tão nojenta, que tem hora que assim, eu ouço gente do mundo que tem moral, tá? Eu não estou falando moral no linguajar humano, tá? Uma ética moral tão grande, que eles mesmo falam assim, velho, não dá mais. Porque é pegação, é orgia, 2 com 2, 3, 4, 5, 10 do mesmo sexo, tricasal, não sei o que lá.
Ele falou um negócio assim, que para manter uma namorada está difícil, porque... Então não abra mão da sua firme confiança. Você está toda hora sendo bombardeado. A Globo, ela está toda hora... Quando eu digo a Globo, eu digo todo o sistema globalista, tá bom, gente, que está aí. Todo ele. Está toda hora bombardeando na sua cabeça, toda hora bombardeando. Olha, é normal você largar sua esposa e trocar por uma de 20. É normal, marido, você ter caso com meninas lá no prostíbulo. É normal você fumar. É normal você se drogar. É normal você ter uma corrupçãozinha aqui. No final das contas vai dar tudo certo. É normal. Isso está toda hora. Os filmes, olha o contexto. Tá? Eu não tenho nada, gente, contra entretenimento, tá bom? Eu assisto, eu fico só olhando o contexto. Né? Depois eu comento com a Renata, comento com as crianças. Falo assim, vocês estão vendo? É essa pregação... que para mim ela é um precursor do anticristo, ela vem preparando o caminho para esse homem da iniquidade, para quando ele chegar a coisa já está bem. Então a gente deixa de se reunir, por exemplo, a gente vai abrindo mão da nossa firme confiança, a gente deixa de intimidade com Deus, então não vou nem... Porque o contexto que a gente vive vai moldando a nossa mente, a gente vai achando que está normal, está beleza, velho, está beleza. Eu me lembro quando eu era mais novo, você vê um casal homossexual andando ali nos shoppings, uma coisa assim, era um choque, cara. Era uma coisa assim, violenta, agredia a ética moral nossa. Hoje, nossas crianças estão crescendo nesse contexto. Perde-se o parâmetro cristão. Não, isso é discurso de ódio, que é o que o globalismo faz. Tá? Eu oro pelos mais diferentes tipos de gente. Eu estou falando aqui sobre a condição humana. Eu preciso de Jesus. Se Jesus não vier na minha vida, eu vou ser um cara imoral, eu vou ser um cara mentiroso, eu vou ser um cara egoísta, logo eu vou estar também fazendo minhas corrupções, eu vou estar perdido nos meus próprios desejos teimosos. Eu estou apontando aqui, né, a Bíblia fala do coração, porque é o centro de emoções, tá? Na verdade é o cérebro, mas enfim. Tá? A gente vai se moldando, gente. Aí a gente começa a ter uma vida que volta para trás. E Deus falando assim, não, eu tinha um plano e um propósito para você, meu amigo, eu tinha algo para você chegar lá no... E você está se amoldando, você está quebrando todos os princípios. A gente falou aqui sobre relacionamentos aí sábado passado. Homem, o marido do lar, quando eu digo homem, estou falando marido do lar, que já não exerce mais o papel do marido, a esposa que esqueceu o papel dela como esposa. Afinal de contas, o feminismo também está aí, que é obra desse globalismo todo, dizendo assim, você... E mulheres, vocês são maravilhosas, vocês podem trabalhar, vocês são muita coisa em Deus. Mas existe um papel de esposa, que se eu quebrar o princípio dele, o lar desmorona. Filhos, instrução quanto a filhos, honrem seus pais. E é filho, entendeu, saindo, brigando, né? Esse dia eu ouvi um palavrão assim, eu choco, gente, eu choco. Dois jovens conversando, um virou pro outro. Eu não vou falar aqui o que ele falou, tá? Porque eu vou ficar com linguajar impróprio. Ele falou, meu pai é um... Eu falei, meu Deus, eu tive vontade de virar para ele e falar assim, cara... Talvez você tenha uma história terrível com seu pai, terrível, talvez, eu nem sei, talvez o que seu pai pode ter feito com você. Mas talvez você tenha uma história muito boa com seu pai, talvez porque ele não te deu o PS5, você está falando que ele é isso. Ou não te deu o iPhone 15, por isso que ele é isso. Mas está normal, gente. E a gente ouve essas coisas dos nossos amigos e logo a gente está reproduzindo. Ao invés de andar para frente, as murmurações nossas do dia a dia. Gente, quantas vezes a gente tropeça nos preceitos mais básicos da palavra. Vou continuar lendo o texto, né? Só não termino. Não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Gente, quando nós estamos ancorados na palavra de Deus, eu já fui taxado de doido, maluco, tudo com muito nome. Entendeu? O dia que eu resolvi abrir mão da UEM, que eu entendi que era um comando de Deus, eu estou falando aqui de coisa personalizada, é para mim, não significa que é para todo mundo. Eu fui chamado de tudo quanto é tipo de nome, é doido, você bateu a cabeça, você não precisa procurar ajuda. Porque para as pessoas, quando elas ouvem isso daí, está tirando uma vida estável para um negócio de fanatismo religioso. Que doido. É assim que as pessoas leem, tá? Não é isso que eu estou afirmando, é assim que as pessoas fazem a leitura. Quando você começa a tomar decisões em obedecer à voz de Deus. A palavra de Deus, gente, ela é uma âncora. Quando a gente está ancorado nela, a gente precisa lembrar, e isso é uma coisa que me ajuda muito. Há uma recompensa nisso, cara. E eu acredito que é uma recompensa que pode começar nesse mundo, mas ainda que não venha, é uma recompensa eterna. Eterna. Quanto nós vamos viver aqui? 80, 100, 120?
Se Deus for muito misericordioso, talvez passar um pouquinho, e depois? Uma recompensa eterna nos céus, gente. Por isso que os céus governam sobre a terra, gente. 38, vocês precisam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus. Essa é a questão, gente. Fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para... eu sempre divido isso em algumas camadas. Existe uma vontade de Deus para mim que era universal. Você não vai mentir, você não vai roubar, você vai ter uma vida de santidade, você não vai praticar imoralidade, você vai andar nos caminhos do Senhor. Isso aqui é uma vontade de Deus para todo aquele que teme Ele. Existe uma camada um pouco mais profunda, quando a gente começa a andar nisso aí, que a gente começa a perceber a vontade de Deus personalizada para nós. Então, com desrespeito ao plano e propósito, para que Deus nos formou. Eu, mediante muitas decisões que eu tomei na minha vida, você talvez olhando e falando assim, não, mas você não pecou, cara, tomando essa decisão. Não, mas eu sabia o que Deus tinha me pedido para fazer. E se eu não o faço, ninguém saberia que eu teria pecado naquela questão, mas Deus sabia, você desobedeceu quanto a isso. Então aí começa essa vontade, né? O Salmo 25 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, na qual Ele vai dar a conhecer essa aliança. Então aí você vai se achegando a Deus, Deus vai revelando qual que é o teu papel na sociedade. Eu não gosto muito de dividir, tá, gente, esse negócio de secular e... Eu entendi depois de muitos anos. Você fala assim, você é pastor, você não está no meio secular. Não, todos nós estamos no meio secular. Talvez Deus te fez para ser um engenheiro, um mecânico, um médico, um advogado, não importa o que você... E é esse o propósito de Deus, e é lá onde você está plantado. E você ser luz lá, você ser como eu disse agora há pouco, um profissional extremamente capacitado lá. Né? Se é um mecânico dos mecânicos de Maringá. Se der algum pau, alguma coisa de carro, que precisa que seja nessa área, pode procurar, que você é o cara que ele entende, ele estudou para isso, ele sabe, O carro de todo mundo uma hora quebra. E Deus precisa ter alguém na brecha que saiba consertá-lo, para que você não ande a pé. Eu fui entender essas coisas depois de muitos anos, tá, gente? É porque eu sou psicólogo, né? Sim. Nós precisamos de pessoas extremamente capacitadas para cuidar da saúde emocional, que às vezes ela desanda na nossa vida. Que a gente sempre acha que chamado é quando é pastor, é quando é o missionário, quando é o profeta, o apóstolo, o mestre. De onde a gente tirou essas coisas? É ou não é? Porque senão a gente pegaria toda essa galera que que acaba coincidindo, que é a liderança da igreja, eles têm chamado, o resto é... Então a gente teria uma coisa mais ou menos assim, o alto clero e a galera. E até onde eu sei, Deus odeia esse tipo de obra, que para muitos estudiosos está relacionado àquelas obras dos nicolaítas, lá de Apocalipse, quando Deus denuncia as igrejas. Isso não é unânime, tá? Mas muitos acreditam que essas obras dos nicolaítas vêm dessa... Nós somos um alto clero aqui, tem a ralé, né, o povão... Então, Deus está mais perto de nós do que... O texto ainda continua dizendo, façam a vontade de Deus e recebam tudo o que Ele lhes prometeu. Está vendo, gente, que é andar para frente? Quando eu faço a vontade de Deus, tudo que Deus prometeu a nosso respeito, os planos, os propósitos dEle, nós vamos receber. Repara que sempre é uma consequência da obediência. O texto ainda diz, pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, eu não me agradarei dele. O texto ainda diz, nós não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Algumas versões que dizem, não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Eu ainda vou trazer essa mensagem, tá? No fundo, você se relacionar com o reino espiritual e esse reino, a gente fala assim, lá no reino espiritual, aqui, não, é intrínseco. O reino está aqui. Os portais espirituais, se vocês tiverem que abrir, eles vão abrir aqui. Eu sei que isso é papo de doido, tá? Daqui a pouco pode buscar a minha camisa de força lá. Mas é aqui, não é lá, é aqui. Hebreus 11:3, o texto que eu citei agora há pouco. Esse visível que a gente vê aqui, essa terceira dimensão que a gente toca, largura, tá? Profundidade, que tem, vocês me veem que eu sou gordinho, que eu tenho uma altura, você está me vendo em 3D. Essa quarta dimensão espiritual, onde transitam anjos, demônios, o próprio Senhor vive, toda essa dimensão que a gente não vê com o olho natural. Ela interage com essa, e a interação é por meio do... Qual que é o canal?
É fé. Você pode ver que toda a ideia neotestamentária, ela é por meio da... Vocês são salvos pela graça. Isso é mediante a... Vocês não são pessoas que retrocedem, vocês precisam permanecer. Mas isso é uma questão do quê? De fé. De você acreditar no princípio que você... Eu acredito na Bíblia, é fé, eu tenho... Não, mas não está acontecendo. Estão falando da volta de Jesus, cadê? É fé, eu acredito. Eu tenho uma convicção dentro de mim. É um negócio... Tem hora que eu até brinco, é mais forte que eu esse negócio. Para mim, Jesus vai voltar. Para mim não é uma convicção que sim, ele voltará. E para mim não passa da geração dos... Não passa. Se as coisas continuarem como estão, não tem como passar. Deus pode apertar a pausa lá e falar assim, não, vou aguentar mais 100 anos. Pode, Ele é Deus. Mas se a coisa ficar degringolada como já está, não tem como passar. É fé, isso é fé. Quando você fecha os seus olhos para orar na tua casa lá e faz a oração que você quiser. Se eu estou vendo, eu falo assim, é doido, falando sozinho. É assim que eu poderia fazer a leitura, mas você tem fé, que você não é um doido falando sozinho, que você está fechando o seu olho, talvez agradecendo pela comida, eu estou falando com Deus. Senhor, obrigado por esse alimento. Em nome de Jesus, porque eu tenho fé no que Ele fez. Amém. Fé. Os portais se abrem mediante a nossa fé. Vocês começaram a ficar preocupados, né? Esse linguajar é diferente, né? Dos evangélicos, né? Vamos lá, gente. Lucas 9:62 ainda diz assim, então não precisa abrir, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Cara, não retroceda. Aquilo que você já conhece de Deus, continue praticando e procure conhecê-lo cada vez mais, para que a gente ande para frente e não para trás. Filipenses capítulo 3. Eu sei que esse texto que eu vou ler aqui agora, ele é muito mais profundo do que eu vou comentar, mas eu quero pensar dentro do que a gente está dizendo aqui, tá? Filipenses 3, verso 3 também, o apóstolo Paulo diz assim, pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, repara que o relacionamento é por meio da fé, somos os verdadeiros circuncidados. Aqui ele está falando sobre lei, tá, e tudo mais. Alegremos-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Esforços humanos. Paulo está dizendo assim, nenhuma confiança minha está no esforço meu. E olha só o paralelo que ele vai traçar. Ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, Paulo está dizendo, tá, eu teria ainda mais motivo para isso. Então, se você acha que o teu sustento, né, quantos crentes te confessam, não, cara, eu sou um crente, estou andando aqui no caminho, agora eu estou cristão, ele está muitas vezes no esforço pessoal dele. Eu sou responsável, pago meus impostos, está tudo certinho, minha vida. Cuidado com o orgulho religioso também. Mas se nós achamos muitas vezes que a gente está tão top assim diante de Deus, olha o que Paulo vai dizer. Você acha que você pode confiar nos esforços humanos? Paulo fala assim, eu poderia confiar muito mais. Por quê? Ele vai dizer o porquê. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Isso é o que a lei mandava, tá? Ele cumpriu a lei de Moisés. Eu sou israelita de nascimento, eu não comprei isso e nem sou um prosélito. Um prosélito é alguém que se converteu ao judaísmo. Eu sou de nascimento. Está no meu sangue. Ok? É isso que ele está dizendo aí. Da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Eu era membro dos fariseus. Eu sei que a gente, quando fala fariseu, aqui no Ocidente, a gente sempre fala com um olhar pejorativo. Ah, seu fariseu. Se a gente tivesse que cheio de fariseu, a gente estaria mais perto dos céus do que nós estamos hoje. Porque a fariseu era a ordem, vou chamar de ordem religiosa, tá? Mais alta que tinha em questões de padrões no tempo de Jesus. Vocês acreditam em anjo e demônio? Então, esses caras aqui davam a vida por isso. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja do tempo presente. Vocês acreditam na ressurreição dos mortos, gente? Ah, João, acredito, tem um cara lá que orou. Não estou falando dessa ressurreição para essa vida. Eu estou falando da ressurreição do cara que morreu, está enterrado, um herói da fé que morreu lá no ano 1800, está enterrado há 220 anos. Que no dia que o Senhor Jesus voltar, esse cara vai ressuscitar num corpo incorruptível, num corpo de glória igual ao de Jesus. Então, o fariseu acreditava, com convicção nisso. Até brigava com outro grupo que era os saduceus. E Paulo continua dizendo assim, extremamente obediente à lei judaica. Eu era tão zeloso que eu persegui a igreja. E quanto à justiça, eu cumpri a lei com todo rigor. Gente, é topzera. Isso aqui é topzera.
Tudo que a lei... A gente que... Eu não vou entrar nesse assunto, porque isso aqui vai dar problema, eu vou ficar quieto isso aqui. Porque tem gente que compara lei e graça e fala assim, está vendo? A graça não veio afrouxar os cintos da lei. Ela veio apertar. Tá bom? É só você ler o sermão de Jesus lá do monte, você vai ver o que ele está falando. Antigamente, adultério era deitar com a mulher e ter o ato sexual com ela, que não era a mulher do cara. Hoje, se você olhar para ela com intenções impuras, no teu coração, o adultério foi cometido. Então, repara que a graça apertou. Ela não afrouxou, mas eu não vou entrar nisso. Tá bom? O texto ainda continua dizendo assim, pensava que essas coisas eram valiosas, verso 7, tá? Mas agora as considero insignificantes. Sabe por quê? Por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele eu deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, com a finalidade, tá? De poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Eu não conto mais... Repara que Paulo não está dizendo que agora ele não mentia, agora ele passou a mentir. Tá? A gente fala assim, tá vendo, ele deixou a lei não serve. A lei, ela vigora. Acontece que quando eu ando pela fé em Cristo Jesus, é natural que as minhas obras, por causa da minha fé, elas se sobressaem. Então eu não minto, eu não adultero, eu não roubo, e por aí vai. Ok? Ela só é uma consequência da graça do Senhor Jesus Cristo operando na minha vida. E ele fala assim, não conto mais com a minha justiça própria, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem, de novo aí, né, pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Eu quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dos mortos. Cara, isso é lindo, velho. Esse texto, como eu disse, ele é muito mais profundo, tá? Eu só quero pensar ele aqui para dizer assim, olha... Nós estamos apresentando a solução, tá? De andar para frente e não para trás. Dependência em Deus. Paulo, gente, imagina, pensa num cara certinho. É assim que eu gosto de ver muitas vezes. Um cara certinho quanto à lei. Ele fazia tudo o que a religião dele mandava. Tão zeloso que quando apareceu um negocinho diferente ali, ele falou assim, vamos matar. Vamos acabar com essa seita aí. O tal dos seguidores do caminho, assim que eram chamados os primeiros, ainda de serem chamados, né, cristãos, os pequenos cristos. Certinho, gente. Aí ele fala assim, cara, isso era esforço do meu próprio braço, era uma coisa humana que me trazia até um orgulho religioso. Eu aprendi a depender tanto de Jesus, que não quer dizer que eu deixei essas coisas de lado, não é isso. Mas agora eu entendo que a graça e o poder do Espírito de Jesus opera em mim de tal forma, que eu não deixei de cumprir a lei, eu a cumpro. Mas não é uma questão de seguir um conjuntinho de regra, é uma questão de agradar ao meu Senhor. Eu quero sofrer com Ele a tal ponto, é aqui Paulo dizendo a respeito das minhas perseguições e das minhas idas e vindas, pregando a toda a região ali da Europa, chegando até a Espanha, que se preciso for, eu quero morrer com Ele, para que um dia eu possa provar esse poder dessa ressurreição, na qual Cristo é o primogênito dela. Ele estava dependendo totalmente do Senhor. É a gente abrir mão, gente, às vezes dos nossos próprios esforços, que a gente está ali, é legal. Mas Deus está nos convidando, Senhor, se você realmente quer avançar, dependa totalmente de mim. Coisas extraordinárias, gente. Eu sei que é difícil soltar do controle, tá? A gente gosta de ter o controle das situações. Mas o que Paulo está dizendo aqui, seja dependente de mim. Dependente do Senhor, né? Vocês cansaram, gente? Ixi, eu tenho mais umas 30 balas aqui, mas acho que eu vou parar aqui. Vamos ler só Provérbios 3. Como eu disse, a Bíblia está recheada com isso, tá, gente? Provérbios, capítulo de número 3. Isso aqui acho que muitas pessoas conhecem, né? Verso 5 diz assim, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração. A gente conhece, tá? Mas eu quero falar de novo. Confia no Senhor de todo o seu coração. É de todo o coração. Às vezes eu converso com os meninos, né? Gente, as coisas estão caras, né? Estão querendo casar, estão... Meu Deus, confia no Senhor teu Deus de todo o seu coração. Não é só para questões financeiras, mas tudo. Confia de... Cara, entrega tudo para Ele. Tudo. Tudo para o Senhor Jesus. O texto ainda continua dizendo assim, não dependa do seu próprio entendimento. Não dependa do seu próprio entendimento.
Busque a vontade dele em tudo que você for fazer. Senhor, eu estou pensando em comprar A ou B. Busca no Senhor. Senhor, é A ou B? Não, mas se eu escolher A ou B, não tem nenhuma assim, eu não estou transgredindo, não tem nada de... Eu estou falando desse nível de dependência para com Deus. Vai comprar uma roupa? Você vai comprar roupa. Gente, eu estou sendo um pouco chato nisso aí, porque você está vendo lá, talvez, as camisetas, vai? Senhor, qual que ia ficar legal? Gente, a gente é cristão e nós temos uma pessoa maravilhosa, a pessoa do Espírito Santo, que o Senhor enviou para nós, mas a gente trata ele como se fosse uma coisa assim, o Senhor lá, eu aqui, né, e de repente... Eu já falei isso aqui muitas vezes, eu estou tomando café na minha casa, eu puxo cadeira para os filhos, porque Ele é o nosso Senhor. Toma café com a gente, Ele almoça com a gente. Ah, João, isso é doido. É minha fé. E dentro da minha casa, você nem, né, os críticos não podem nem... É minha casa. É papo de doido, é conversa de doido, mas é esse nível de relacionamento que a gente precisa começar a ter com Deus, gente. Busque a vontade dEle em tudo que você for fazer, tudo. E olha só que interessante, gente. E Ele lhe mostrará o caminho que você tem que seguir. Por isso que eu falo que essa interação entre o reino dos homens e o reino espiritual, cara, ele é algo fascinante, velho. Eu busco o Senhor em tudo que eu for fazer, eu dependo dEle, e Deus, na contrapartida, aqui está dizendo assim, cara, eu vou te guiar em tudo que você vai fazer. Eu não sei qual que é a dificuldade disso, gente. Caminhar para frente, gente, ao invés de retroceder. Oséias 10:12 ainda diz assim, plantem boas sementes de justiça, e vocês terão uma colheita de amor. Arem o solo endurecido do seu coração, pois é hora de buscar o Senhor para que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. A solução é essa, gente. Não importa qual pé a gente está... Não, eu estou seguindo aqui, cara, continua, não abre mão, persevera, dependa mais do Senhor. Não, eu errei muito na minha vida, o negócio desandou, eu voltei para trás. Percebo isso claramente na minha vida. Perdi, voltei, tinha família, perdi... Se arrependa, tenta fazer o caminho de volta, entrega ao Senhor, deixa Ele reconstruir os anos que foram roubados, né, pelo gafanhoto, que a gente se deixou muitas vezes o inimigo entrar ali e levou embora. Gente, isso é em tudo. Isso eu estou pregando para vocês aqui, né? Muitos dias antes de pregar, eu estou consultando o Espírito Santo, e aí, Senhor, o que nós vamos falar? O que nós vamos... Qual vai ser... Eu tenho uma pasta lá com umas 300 mensagens. Eu poderia simplesmente olhar uma bonitinha lá e falar, essa aqui é legal, essa aqui é... Mas é você sentir a direção do Espírito, você move para esse lado. Gente, isso é tão interessante, eu tenho uma mensagem lá, eu vou terminar com isso aqui, tá? Estava tocando a última música aqui, que é o Deus Invencível, né? Eu tenho uma mensagem lá com esse título, Invencível, Deus Invencível. E eu ia pregar ela. Eu falei, cara, essa mensagem aqui é top. Fala das grandezas de Deus, dos feitos de Deus ao longo da história. Mas eu estou orando, cara. Estou dentro do carro ontem, uma longa, estou pensando. Deus falou assim, não é. Vocês estão andando para trás, ao invés de andar para frente. Agora, acabou de tocar. Pode tocar se quiser, tá? Não tem problema. Estou no banco e falei assim, meu Deus, será que eu errei? Será que eu ouvi a voz de Deus errado? Porque, meu Deus, até a música, o pastor ainda vem aqui e fala assim, Deus invencível. Eu falei assim, é o título da mensagem. Será que é aquela mesmo? Mas a voz, gente, ela fala assim, segue o que eu já te direcionei. Eu direcionei, segue. Faça-se cumprir. E nós estamos aqui obedecendo. O ambiente estava preparado. Gente, eu estava aqui até, né, começando ali, falei assim, já deixa eu ver aqui essa mensagem. Gente, Deus quer que a gente ande para frente. Vamos fechar os nossos olhos, vamos ter um tempinho de oração. Vai tocar qualquer coisa aqui que... Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus, eu vejo aqui corações aflitos, Senhor Deus. Pessoas que se perguntam, Pai, para onde ir, Senhor? O que fazer?
Deus, muitas vezes nós estamos perdidos em nossos próprios entendimentos, Senhor, nos nossos próprios pensamentos, Senhor. Sem direção, sem rumo, Deus. Muitas vozes, Senhor Deus, vozes de amigos, vozes às vezes de parentes, vozes de pessoas que talvez alcançaram uma posição de honra, Senhor. Espírito Santo, nessa noite eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor soe, Deus. Que o Senhor possa bradar, Senhor Deus, a sua voz, Senhor. O Senhor é quem criou cada um aqui, Jesus. Salmo 139 diz, Senhor Deus, que de maneira assombrosamente maravilhosa o Senhor teceu a vida de cada um de nós que estamos aqui, Senhor Deus, ainda no ventre materno. E o Senhor não fez isso, Deus, como uma obra do acaso, Pai, porque o Senhor é perfeito em tudo que o Senhor faz, Deus. Tudo, absolutamente tudo, Deus. Se nesse tempo cronos, Deus, talvez vivemos os nossos 20, 30, 40, 60, talvez aqui já quem está com seus 80 anos, Senhor. O Senhor talvez está insistindo ao longo da vida, dependa de mim. O Senhor talvez ao longo da vida de muitos aqui tenha apresentado, Deus, a sua vontade. Às vezes ela vem, Deus, em pacotes diferentes. Há pessoas mais enérgicas, há pessoas mais mansas, há pessoas... Hoje vem pelo vídeo do YouTube, hoje vem de tantos lugares, Deus. Verdade sobre a sua palavra, Senhor Deus. Os seus preceitos, a sua lei, Deus. Esse mundo ocidental ainda se segura, Deus, nas bases cristãs, Senhor Deus, mas elas estão ruindo, Senhor. E se uma igreja forte, Deus, se famílias fortes e se homens e mulheres fortes não se levantarem, Senhor, nós estamos perdidos, Senhor. Por isso a nossa oração, Senhor Deus, é que o Senhor nos leve a depender totalmente do Senhor, Pai. Nos ajude, Deus, a não abandonar a sua lei, a sua palavra, custe o que custar, Senhor Deus. Doa o que doer. Seja, Deus, talvez o prejuízo que tiver que vir, Senhor Deus. Nós nos manteremos fiéis, Senhor Deus, honestos, Senhor Deus. Quando o Senhor chama Abraão, Senhor Deus, para uma terra que ninguém sabia, Deus, só o Senhor sabia. Deus, um homem que estava disposto a obedecer, Pai, ele parte sem rumo, Senhor. Mas ao final da vida desse homem a gente pode ver um homem, Deus, que avançou de maneira tão extraordinária na vida. Aonde ele tocava, o Senhor abençoava, Deus. O que ele falava, ele é chamado amigo do Senhor pelo profeta Isaías, Deus. O Senhor achou um amigo. O Senhor desceu dos mais altos céus para fazer uma refeição com ele. Porque o Senhor achou um coração obediente, Senhor Deus. Um coração que insistia em perseverar e perseverar e perseverar, Deus, naquilo que o Senhor tinha dito ao coração daquele homem, Deus. Mesmo mediante a intercalços no caminho, Deus. Mesmo uma separação, Senhor Deus, com o sobrinho, onde ele apontava os olhos, Senhor Deus, o Senhor abençoava, multiplicava, Senhor. O Senhor estava fazendo a vida de Abraão, Deus, avançar, mesmo diante de uma esterilidade, a vida dele avançou, Senhor Deus. O filho da promessa, Senhor Deus, ele veio, por mais que eles tenham tentado produzir um filho, Deus, que não era o da promessa, Senhor. Caminhos tortuosos, Senhor Deus, que muitas vezes tem desdobramentos tristes, Pai. Espírito Santo, nós queremos aqui te pedir, Pai, nessa hora, Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a entregarmos totalmente a nossa vida ao Senhor, Pai. Aquele que está com o coração aqui quebrado, Deus, quebrantado, Deus, nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor olhe para nós, Jesus. Tua palavra diz que o Senhor não rejeitará, Deus, um espírito quebrantado, Pai. Uma alma contrita diante do Senhor. O Senhor é Deus de novos começos, Pai. O Senhor é Deus, Pai, que abre os céus e derrama as chuvas que estão aí nos céus sobre o seu povo, Jesus. Que cada um aqui, Deus, possa fazer o caminho de volta, mas principalmente que a sua igreja, Deus, ouça, Deus. Ouça, Senhor Deus, o som, a voz que vem do seu trono. Ei, igreja, vocês precisam avançar. Vocês estão andando para trás ao invés de avançar, porque vocês têm desobedecido a minha palavra. Comecem a andar nos meus caminhos.
vocês vão ver coisas inimagináveis acontecer. Comece a obedecer os meus preceitos e veja se eu não sou um Deus galardoador daqueles que me buscam, um Deus que recompensa. Comece a me buscar de maneira intensa, com toda a sua alma, com tudo aquilo que vocês têm no mais íntimo, e conheçam o verdadeiro amor. Comece a se desprender de tantos espinhos que estão aí tirando a atenção de vocês para mim. Comecem a ver como a minha luz, quando ela entra, ela dissipa toda a escuridão, toda a treva, todo o engano. Comece a perceber, casais. Façam prova de mim, experimentem-me nisso, diz o Senhor. Comecem a perceber isso. Comecem a orar juntos, a praticar disciplinas espirituais juntos e vejam o que eu posso fazer no meio do casamento. Vejam. Oh Deus, o Senhor está pronto sempre a operar, Deus. O Senhor não se cansa, o Senhor não se fadiga, Senhor. Comece a me honrar com todos os seus bens, com as primícias de toda a tua renda, e veja o que eu posso fazer com relação aos seus bens. Veja, aprovem, vejam, mas experimentem. Comece a me engrandecer como o único e verdadeiro Deus, e vejam a magnitude do meu poder. Vejam como eu os cerco como um muro de fogo ao redor de vocês. Vejam como eu tiro vocês de um lamaçal de pecado e coloco entre os príncipes do meu povo, porque os príncipes aprenderam a obedecer ao meu comando, a obedecer ao som da minha voz. Os adoradores, os verdadeiros adoradores, eles aprenderam a encontrar a frequência do céu sobre a sua vida. Não é pelo seu esforço. Encontre no Senhor Deus, encontre-nos, Pai, nas frequências do céu, Senhor, nos assuntos do céu, Senhor Deus, nos pensamentos do alto, Jesus. Tenho eu no céu além de ti, e não há na terra que eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Estou disposto a morrer por ti. Eu construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos.